E por que o cônjuge é responsável? Porque por causa da solidariedade. Quando eles casam, eles têm esse dever de se autoajudar, mesmo que eles se separem. Mesmo que eles se separem, ele ainda vai ter essa situação de ter que auxiliar o outro em caso de necessidade. Eu preciso agora. Eu não posso esperar. Porque se eu esperar, eu não vou comer, eu não vou pagar aluguel. Enfim, eu preciso desse dinheiro agora para poder sobreviver. A gente tem que mostrar que a mulher era dependente financeira do homem. A frase é essa, tá? Dependente financeira dele. E a outra causa é quando essa pessoa adquire um novo matrimônio, ela está se relacionando com uma outra pessoa. Então, esse dever de mútua assistência passa para essa outra pessoa e não para o antigo relacionamento. Qualquer renda que ela ganhe, ela vende roupas pela internet. Gera uma renda. Já é uma renda. Pelo menos, se ela precisava de R$1.000, ela ganha 300, já vai abater 300, já vai reduzir. Olá, ilustres, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós vamos descobrir se o ex-cônjuge tem direito à pensão alimentícia, em quais casos, e será que ela é vitalícia? Descubra assistindo o nosso podcast hoje. E aí, Felipe, tudo bem? Olá, Yasmin, tudo certo? Vamos então para mais um tema bem recorrente na advocacia familiarista, né, que a gente vê por aí. E vamos então começar com um breve resgate histórico para a gente poder entender de onde que surge essa questão de você ter essa possibilidade de pagar alimentos para a ex-esposa. Os alimentos não são apenas para as crianças, né? Exato. Para os filhos. A gente se engana. A gente já tem vídeos no canal de alimentos para crianças. Hoje nós vamos falar dos cônjuges e companheiros que se equiparam e também tem alimentos aos idosos. Então vai ser mais um podcast. Mas as pessoas confundem, né? Tipo, alimentos. Não, calma aí. E existem alimentos, inclusive, para outros parentes também. Sim. Então vai ser um outro assunto. Mas hoje nós vamos abordar para o cônjuge, né? Para o ex-companheiro ou a ex-companheira. As pessoas às vezes confundem, acham que você, por pedir pensão alimentícia para o seu filho, pode automaticamente pedir para si, mas a gente vai ver que não é bem assim. Como que surgiu essa situação então, Felipe? É basicamente datado do nosso Código Civil anterior, de 1916, onde a realidade social, a mulher não podia trabalhar. Então ela ficava restrita às lides domésticas, ou seja, ela cuidava apenas do marido, dos filhos, ela ficava ali no lar. E quem era o provedor e saía para trabalhar e mantinha a casa era o marido. E aí, um eventual divórcio, o marido simplesmente seguia a sua vida, conhecia outra pessoa, formava sua família, e a mulher ficava desamparada porque, enfim, como que ela ia trabalhar naquele contexto social? Então, a legislação visou, de uma certa forma, claro, preenchidos os requisitos que nós vamos ver hoje, que essa mulher consiga se sustentar através dessa pensão que o marido vai oferecer a ela. Hoje nós temos outros parâmetros, né? A pensão, como nós vamos ver, não tem o princípio de tu ser sustentada para sempre. É uma forma de você se reinserir no mercado de trabalho. Então, é isso que nós vamos ver agora. Quando a gente fala, em outros podcasts nós já falamos sobre isso, principalmente quando envolve mulher, que no início nós não tínhamos nem divórcio. Divórcio é algo de 2010. Sim. Então nós tínhamos a separação judicial até 2010, que começou lá com a Constituição de 88 e tal. Então, houve épocas que as pessoas não podiam sequer se separar. E aí vem o desquite, depois vem a separação em 2 etapas, e aí vem o divórcio. E nesses primeiros momentos, quando as partes se separavam ao menos de fato e não de direito, lá na época do desquite, por exemplo, então a mulher realmente não recebia nada. Só que nós temos que imaginar o direito de 2 formas. Primeira forma, nós temos que imaginar pessoas mais antigas. Então, as mulheres não eram independentes. Elas trabalhavam em casa. Esse era o trabalho delas. Né? E o homem, como tu disse, era que fazia o trabalho físico e trazia o dinheiro para dentro. Então, se visava que o homem era o provedor da casa. Patriarcado, aquela situação toda, né? Então, e naquela época, muito provavelmente não existia pensionamento para a mulher. Isso vai mudar com a Constituição de 88, que daí vem os direitos fundamentais e começa a se entender que... toda uma evolução legislativa. E existe uma situação que a jurisprudência pensa o seguinte, a doutrina, na verdade, pensa o seguinte, olha, a mulher não está recebendo nada, ela sai de um casamento de 30 anos e ela não tem nada, né? Porque até a partilha de bens era complexa, né? Era desfavorável à mulher. E aí eles criam
um pagamento de uma pensão para ela, de uma indenização nesse caso, tá? Por serviços domésticos. Então, não tinha um nome, não tinha uma pensão alimentícia como dos filhos. Então, eles davam o nome de uma indenização para a mulher como serviços domésticos. Então, ela é indenizada por ter feito durante tanto tempo para aquele homem, para aquela família, serviços domésticos, como se ela tivesse sido uma doméstica, né? Mas vai dizer, cara, isso é horrível. Mas pelo menos já era uma evolução. Porque no primeiro momento não tinha nada, de repente não já saía tem... tão desfalcado. Então já começa a ter essa situação. A lei começa a avisar mais a mulher e tentar proteger ela. Tanto que nós temos no inventário o direito à concorrência sucessória, por exemplo. Porque tinha um regime de bens. Só tinha um regime de bens lá, que era o regime da comunhão universal de bens. E aí se criam-se outros. Só que se percebe mais pra frente um erro legislativo. Peraí, os bens estão todos em nome do homem. E aí, na hora da separação ou da morte, a mulher não tinha nada, velho. Principalmente na separação, não tinha nada, porque estava tudo no nome do cara. Então, eles vão lá e criam na sucessão a concorrência sucessória para que ela, pelo menos, tenha direito nos bens particulares daquela pessoa. Então, a lei vem trabalhando em favor da mulher. Mas, como tu vai explicar agora para nós, é diferente a pensão da mulher, ou do companheiro ou da companheira, né? Com a pensão dos filhos. Sim, é importante a gente ressaltar que, claro, é mais comum a mulher pedir ao homem por questões sociais, mas nada impeça que o homem também possa pedir à sua ex-esposa, né? Hoje em dia, com a mulher independente, às vezes ela tem a carreira mais desenvolvida. Diminuiu muito o pagamento de pensão à mulher. Que antigamente, né, pega os nossos pais. Com certeza nossas mães, pelo menos a grande maioria, eram mulheres domésticas, ou são mulheres até hoje domésticas, né, que ficam em casa. Mas se nós pegarmos uma geração mais atual, a minha geração que é de 80, as mulheres já são autônomas. Sim, sim. Então já é mais difícil essas mulheres terem direito a uma pensão. Não que não possa acontecer, mas sim. Existe, mas a exceção vai diminuindo, vai né? diminuindo conforme as mulheres vão avançando. Então, qual que é a diferença, Felipe? Por que as pessoas confundem tanto, né? A pensão para os filhos, ela é baseada em alguns princípios. Primeiro, ela decorre do dever, do poder familiar, na verdade, né? Começa por aí. Sim, do dever do pai sustentar o filho e prover, e também porque as necessidades dessa criança e adolescente são presumidas. Poxa, ele não pode ele mesmo se autoprover e trabalhar, porque, enfim, ele é um ser em formação. Momento, né? Exato. Então, assim, ó, a regra é você pagar pensão aos filhos. Essa é a regra. É um dever que vem do poder familiar. Exatamente. Só vai se extinguir com a maioridade, claro, com determinados requisitos, enfim, independência econômica e etc. Já a pensão para o ex-cônjuge, ela não é a regra. A regra é você não pagar. Por quê? Quando você está casado, você tem deveres do matrimônio, dentre eles a mútua assistência. E quando essa união estável ou esse matrimônio, ele rompe, acaba essa mútua assistência. Porém, a gente tem alguns casos em que esse ex-cônjuge, ele era uma pessoa dependente financeiramente, e aí então você resgata essa mútua assistência e aí consegue-se então um pensionamento para essa pessoa, que pode ser temporário ou vitalício, a depender da situação. Quando a gente fala dos requisitos, nós vamos dizer isso. Quando tu fala de mútua assistência, nós estamos falando de igualdade. Mútua assistência nada mais é do que igualar os cônjuges. O ex-par agora, o pessoal que se separou, tá? Então, essa mútua assistência nós não temos em direito das crianças. Porque na criança é um dever, é uma obrigação. É presumido que uma criança necessita. Eu não disse o valor, eu disse que os alimentos são presumidos. A necessidade. Agora, o valor vai ser discutido. Já para o cônjuge, não. Então, a criança não precisa provar que ela precisa de alimentos. Se ela é menor de idade, acabou. Sim, ela vai receber. O cônjuge não. Aí nós vamos entrar nos requisitos do cônjuge. Mas só de mútua assistência, isso é uma solidariedade. Quando o padre vai lá e diz na saúde, na doença, é exatamente isso. Então, a mútua assistência, Yasmin, ela vai ser material ou ela pode ser imaterial, que vai ser uma mútua assistência emocional. São duas situações, tá? E aí nós vamos trabalhar esses requisitos, mas só para a gente poder observar isso, são duas coisas diferentes. A criança é obrigatório, o cônjuge, não, nós vamos provar. E aí nós vamos entrar nos requisitos para provar. Também lá vai ter necessidade, possibilidade, mas nós vamos ter que provar esses requisitos a fim de que a gente consiga mostrar que aquela pessoa precisa. Sim. Então, para mim, essa é a grande diferença. E por que o cônjuge é responsável? Porque por causa da solidariedade. Quando eles casam, eles têm esse dever de se autoajudar, mesmo que eles se separem. Mesmo que eles se separem, ele ainda vai ter essa situação de ter que auxiliar o outro em caso de necessidade.
Porque daí se presume que o casamento, né, era uma coisa eterna, etc. Sim. Então, antes de recorrer aos filhos, tu pode recorrer ao cônjuge. Primeiro, tem uma certa ordem de preferência, inclusive. Primeiro tu vai bater no cônjuge, se não conseguir, tu vai buscar nos outros herdeiros ou nas outras pessoas que tu tem, né? Vamos falar então dos requisitos, como que a gente vai conseguir essa pensão para o cônjuge. Como que ele pode? Quais são as situações que ele tem que observar para saber se ele tem direito? Primeiro, ele é dependente financeiro do seu ex-cônjuge. Por exemplo, a pessoa não trabalhava ou ainda tinha uma renda muito pequena e ainda assim não conseguia ajudar e prover. E agora, na separação, ela está com uma realidade financeira totalmente diferente e não consegue meios para subsistir. Então, primeiro, é essa dependência financeira. A dependência financeira, vamos dar uma apertada nela, né? Quando eu disse no início do vídeo, a dependência financeira, imagina o seguinte, antigamente a mulher tinha uma dependência financeira muito maior do homem, porque ela não trabalhava. Então, ela era praticamente certo que ela ia ganhar uma pensão, porque ela vivia 30, 40, 50 anos com esse homem só cuidando da casa. Ela sequer tinha uma carteira de trabalho com alguma assinatura, a depender da situação. Às vezes nem tinha carteira de trabalho. E aí se separa, o homem segue a sua vida ganhando seu dinheiro, sua aposentadoria, etc. E ela, nenhuma aposentadoria, nada, zerada. Então, primeira dependência financeira. Uhum. Porque ela não tinha absolutamente nada. Hoje, a situação já é diferente, porque hoje as mulheres já trabalham. Então, nós não temos que mostrar um estado de miserabilidade da mulher, mas nós temos que mostrar que ela não tem condições financeiras de se sustentar sozinha naquele momento. O problema é que se ela ganha uma pensão já, por exemplo, uma pensão por morte de um outro casamento, se ela tem uma aposentadoria, ou se ela está ganhando um benefício, se ela está ganhando alguma verba, essa verba já vai atrapalhar o direito dela de ganhar. Porque aqui há uma grande diferença da pensão dos filhos para a pensão dela. A pensão do filho é para sustento. A pensão dela não é para sustento. Nós não estamos falando que o marido está sustentando ela. A criança ela é sustentada. O ex-cônjuge, o ex-companheiro, ele não é sustentado. O que o outro está fazendo é uma ajuda para complementação da renda. A criança é um valor integral, para o cônjuge não é. O cônjuge é o seguinte, olha, eu tenho uma vida e eu preciso de 3 mil reais para viver, tá? Eu só tenho 1.500. O outro cônjuge vai complementar os 1.500. Se dentro da possibilidade dele ele puder. Se ele só puder complementar com 500 reais, vai ser só 500 reais. Tá? Já na criança, não. Na criança, a criança precisa de 3 mil, dane-se os pais, né? Vamos dar um jeito dessa criança receber os 3 mil, entende? Então, a da criança é mais impositivo. É que é diferente, a criança, ela tá em formação, já o adulto, a depender da sua condição, ele pode ir atrás. A criança não consegue, né? Ela necessita, o adulto não, ele se vira, ele corre atrás. Sim, ele vai atrás, trabalha, enfim. Ele faz o que ele tem que fazer pra conseguir. Então, quando a gente fala de situação financeira, até largar o copo de novo, quando a gente fala de situação financeira é isso. Mas hoje, como é mais difícil? Porque dificilmente tu vai achar uma mulher, pelo menos jovem hoje, ou né, que seja uma idade inferior a 50 anos, que não tenha um vínculo de trabalho, que seja só uma mulher doméstica, né? Doméstica não por ofensa, mas doméstica por estar em casa. Cuidando dos filhos, abdicando da sua carreira. Nós vamos pegar mulher com 60 anos, 70 anos, 80 anos, mulheres mais velhas, vovós já, né? Porque mulheres mais novas, dificilmente isso vai acontecer. Isso ainda é uma realidade em alguns lugares, por exemplo, no interior, onde ainda tem essa cultura mais patriarcal. Então, é um dos requisitos que você pode pleitear essa dependência financeira. Não miserabilidade, mas a dependência. Você realmente precisa daquela pensão para poder dar os primeiros passos para conseguir se realocar e se inserir no mercado de trabalho. Já o outro requisito, Felipe, é a imediatidade. Como assim? Eu preciso agora. Eu não posso esperar. Porque se eu esperar, eu não vou comer, eu não vou pagar aluguel. Enfim, eu preciso desse dinheiro agora para poder sobreviver. Então, quando tu casa esses requisitos e comprovar eles, principalmente, aí você consegue pleitear essa verba de pensão alimentícia, seja mulher ou homem. E os erros que a gente vê no processo, vamos pensar o seguinte, 2 pessoas se separam, tá? Há a dissolução desse relacionamento, a união estável, enfim, há a dissolução desse relacionamento. Ali, os deveres matrimoniais se encerram. Em tese, também se encerra, então, a mútua assistência. Mas ela pode ser estendida se o outro cônjuge necessitar.
ok, mas o dever de lealdade, o dever de reciprocidade, o dever de fidelidade, isso Aí tudo já cai acabou. por terra, né? Porque a separação, ou a dissolução nesse caso, ela racha com isso tudo. Mas o da mútua assistência, ela pode ser esticada mais um período, né? Então, a gente vê em processos, assim, a pessoa entra com uma ação pedindo a guarda dos filhos, a partilha de bens e tal, e não pede pensão. Mais pra frente, ela entra com uma ação. Ela entra com uma ação dizendo, olha, agora eu quero pensão pra mim. Esperou tanto tempo Porque assim. o juiz vai dizer, poxa, né? Cadê a Esperou imediatidade? tanto tempo, cadê a imediatidade? Cadê? Onde é que tá? Então, normalmente, assim, nós pegamos um caso que nós atuamos, que a mulher, nós defendemos o homem nesse caso, que a mulher demorou 8 ou 9 meses para entrar com a ação. Para entrar com a ação completa, de guarda, de tudo, tá? Quando ela entrou, ela não levou a pensão, porque o juiz disse exatamente isso. Olha, onde é que tá a imediatidade? Tu demoraste 8 meses para entrar com a ação, como é que tu se sustentou em 8 meses? Então, cadê a tua urgência? Peraí, não que o juiz não pudesse dar ao final do processo, acabou não dando porque a gente fez acordo, mas ela teria dificuldades em ganhar essa pensão, porque esse requisito que é a urgência, não teve. Se tu conseguiu esperar 8 meses para entrar com uma ação para pedir, acabou, Isso é requisitos cumulativos, tem que comprovar os dois, né, Felipe? Sim, a grande questão, quando eu volto no financeiro, a gente tem que mostrar que a mulher era dependente financeira do homem. A frase é essa, tá? Dependente financeira dele. Então, começa por aí. Tá, ela não era dependente financeira, ela tinha a renda dela, mas digamos que na época da separação, foi na época da pandemia e ela estava desempregada e não conseguia emprego em lugar nenhum. Cabe? Bom, em tese cabe. Tá? Mas vai ser analisado detalhadamente essa informação. Tá, ela não tem nenhuma outra renda, ela não está conseguindo sustentar mesmo, o divórcio não é barato, paga-se advogado, paga-se partilha de bens e etc. Conjunto de fatores, né? Então tem um prejuízo financeiro, ok. Mas nós temos que cuidar sempre isso, né? Essa imediatidade é agora, não é ontem, não é daqui 3 dias. Não pode esperar, senão tu vai não pode. morrer de fome. Se separou, entra com a ação. Tá, 1 mês, ok. Mas quanto antes tu entrar, nem que tu entre só com a ação de alimentos, mas tem que entrar. Porque se tu não entrar, esse requisito vai te atrapalhar lá na frente, com certeza. E essa é a questão material também, né? Sim. A questão material, então, do dinheiro é de se observar. Quando a gente observa esse pedido de pensão para o ex-cônjuge, o cliente, a outra pessoa que irá pagar, fica se perguntando, tá, mas eu vou ter que pagar para sempre? Quanto tempo isso vai durar? E nós temos 2 correntes, né, Felipe? Nós temos que, em regra, essa pensão ela é transitória, porque não cabe o cônjuge ali sustentar, tu não vai ser sustentado pelo seu ex ou pela sua ex a vida inteira. É uma complementação. Então, para que serve isso? Qual que é o propósito? É fazer com que você se adeque à sua nova realidade financeira e vai aos poucos retomando a sua independência financeira, se relocando ao mercado de trabalho. Então, normalmente, ela é uma pensão transitória. Esse tempo o juiz vai estimar de acordo com cada caso. E isso, normalmente, é estipulado quando essa pessoa é uma pessoa jovem, está apta ao trabalho, não tem nenhuma condição de saúde que impeça de exercer o trabalho. Então, o juiz pensa, é uma mulher jovem, ela consegue se realocar, se ela persistir, então vamos estipular uma pensão, por exemplo, de 1 ano, 2 anos. Passado esse tempo, ela se extingue. Olha a diferença para os alimentos das crianças, né, de um menor. Porque em um menor, o juiz não dá prazo de encerramento. Não tem prazo determinado. Enquanto esse filho necessitar, mesmo que maior de idade, os pais ainda vão ter o direito o dever de pagar. O dever, né? Agora, quando a gente fala do cônjuge, isso muda. Porque normalmente o juiz dá uma sentença estipulando datas. Olha, ela não conseguiu, é uma mulher jovem, tem seus 40 anos, mas ficou os últimos 10 em casa cuidando dos filhos. Mas ela é uma mulher jovem, então vamos dar um período de 2, 3, 4 anos para que ela possa se reinserir no mercado de trabalho e voltar. Então o juiz não vai mandar que esse marido sustente ela a dia eterno. Olha, enquanto ela estiver viva, ela vai receber. Não é assim que funciona. Então essa é uma situação que nós temos que cuidar muito, tá? A idade da mulher ajuda muito ao pagamento de pensão. Pega uma mulher de 60 e poucos anos de idade, 70 e poucos anos de idade, que já deveria estar aposentada se laborasse na sua vida pretérita, né?
e aí ela não trabalhou porque cuidou da casa. Essa mulher não tem mais como entrar no mercado de trabalho. Não tem Essa nem mulher não condições. vai mais se aposentar, não tem como. Então, Muitas vezes até acometida de alguma doença, enfim, não tem como trabalhar. Quanto mais velho tu vai ficando, né, mais problemas tu vai tendo. Então imagina essa situação. Essa mulher provavelmente vai ter uma pensão até o final da vida, né? Agora, uma mulher mais nova, o juiz já vai possivelmente estabelecer uma data. Olha, e esse é um erro dos processos, porque as pessoas não trabalham essas informações. Ah, preciso de pensão, preciso de pensão. Legal, até quando? Entende? Olha, preciso de 2 anos para entrar no mercado de trabalho. Tá, então, pensão vai ser por 2 anos. Não trabalham, e aí eles deixam pro juiz decidir o tempo. Sim. E se o juiz decidir que é 6 meses? E aí? Então, cabe a pessoa aprovar o tempo que ela precisa. Olha, eu fiquei 10 anos, eu preciso fazer um curso, o curso demora 2 anos para eu poder voltar ao mercado de trabalho, eu preciso fazer um estágio, eu preciso fazer isso. Esse período todo aqui vai dar 3 anos. Então, prova para o juiz esses 3 anos. Aí o juiz vai dizer, bom, eu tenho provas que precisa. Mas, normalmente, o que as pessoas fazem? Preciso! E é isso aí, deixa pro juiz decidir. E pode ser muito perigoso. Demais da conta, né? Porque tu tá deixando pro juiz decidir acaba um atrapalhando prazo. essa tua libertação Sim. financeira. Mas a questão do prazo é isso, né? O prazo é, quanto mais jovem tu é, quanto menor for a tua idade, mais fácil vai ser aliás, mais difícil vai ser tu ganhar uma pensão. Quanto mais velha, né? Quanto mais idosa a pessoa for, mais próximo ela vai ter de ter uma pensão sem prazo. Sim. O juiz vai analisar, com certeza, a idade e a capacidade laborativa. E o estado de saúde também. Imagina um casal de 20 anos, se casa e depois se separa. A mulher ficou 1 ano em casa, porque, enfim, né? Normalmente, quando a mulher tem um filho, vamos botar 9 meses da gravidez, mais um primeiro ano da criança, vamos botar um cálculozinho de 2 anos. Então, ela ficou 2 anos fora do mercado de trabalho. Daí ela entra com uma ação dizendo, olha, eu preciso de alimentos. O juiz vai olhar e vai dizer, tá bom, tu ficou 2 anos fora do mercado de trabalho. Mas será que 2 anos é tão gravoso? Será que se tu não te candidatar a uma vaga, tu não consegue? Porque tu estava atualizada. Só que tu ficou 2 anos numa gravidez, eu entendo, mas o juiz vai sopesar muito. Ele vai sopesar essa plausibilidade. Ele vai olhar muito e vai dizer, olha, talvez eu te dê uma pensão de 6 meses, mas em regra, possivelmente ele não vai dar. Porque daí senão seria fácil, né? Ele vai dizer pra mulher, olha, eu te entendo, mas aí a pensão dos alimentos estão sendo pagos para o filho, para sustentar ele lá, e tu vai ter que correr rua para adquirir um emprego, é isso aí. Agora tu pega um período de 10 anos, Bom, já é outra anos, história. Aí é outra coisa, aí tu já tá 10 anos, tu tá uma década fora do mercado de trabalho. Aí tu tem que te atualizar, né? Outra situação que nós temos, Yasmin, é doença. E aí, como é que funciona a pensão quando o outro cônjuge está doente? A gente tem que analisar muito qual que é esse estado dessa doença dessa pessoa, né, Felipe? Se é uma doença que vai te invalidar para o seu labor, vamos pegar o exemplo de que essa pessoa trabalhava braçal, uma empregada doméstica, por exemplo, e aí ela ficou com algum membro inválido, não consegue mais caminhar, não tem mais força, ela não consegue mais exercer o labor. E ela já está com uma idade mais avançada, já está com outros problemas. Então, nesse caso, o juiz ele pode esticar essa pensão sem prazo, como tu mencionaste. A idade e o estado de saúde da pessoa vão influenciar e podem aumentar esse tempo que esse cônjuge vai pagar essa pensão, que pode ser, às vezes, vitalícia, né? Vamos pegar o exemplo de uma mulher que o casal tem 75 anos, se separaram agora, ou o ex-marido era um empresário de sucesso e a mulher só ficou em casa. Nós temos um caso de uma mulher que tem uma depressão. Também. E tem uma depressão profunda e todo ano ela junta laudos, e a gente estava pelo homem para derrubar a pensão, né? E a gente não consegue derrubar porque ela tem uma depressão profunda, testada por médicos e tal. E aí atesta a incapacidade laborativa dela, a idade vai passando, é uma mulher de 50 e poucos anos, mas a idade vai passando, né? E tu não derruba, e o juiz não dá prazo. A gente pede, tipo, a praça, essas coisas, e a gente não consegue, porque o juiz, olha, enquanto ela estiver nesse estado de enfermidade, eu não consigo estipular. E aí o homem continua pagando a pensão, e nesse caso, né, mutua assistência, igualdade, etc., solidariedade, e ele tá pagando, né? E eu digo pra ele, não tem nem o que fazer, né? Ah, mas os filhos, aqui em primeiro lugar tu vai no cônjuge, né? Sim. Outra situação que eu quero te perguntar, Yasmin, a gente falou da imediatidade. Ah, tem que entrar agora. Mas passa um ano, tá? Passa um ano que eles se separaram já e tal, todo mundo, né, já vivendo a sua vida, solteiros, por exemplo, mas vivendo a sua vida. E aí a mulher descobre que ela tá com problemas. Vamos botar a doença no homem agora. Vamos matar o homem agora. Aí o homem descobre que ele tá com uma doença e ele não tem dinheiro para custear tratamento e essas coisas. E aí ele pode exigir a cláusula da mútua assistência? O que tu acha? Pode, porque ainda eu acho que não é questão de tempo, mas sim
desse princípio da mútua assistência. Porque, poxa, tu viveu tanto tempo com uma pessoa, a quem tu vai recorrer nessas horas? Pô, tu dividiu uma vida, então sim, cabe você recorrer à sua cônjuge. É diferente do que a gente falou. A imediatidade que nós estamos dizendo é tipo, separou e eu preciso de uma pensão para me alimentar, preciso para higiene, preciso para meus direitos fundamentais, coisas básicas. Dignidade da pessoa humana. Essa é, isso mesmo, nossa, matou, é isso aí, dignidade. Essa é a cláusula primeira, tá lá, cara, é para minha subsistência. Se eu não tivesse isso, eu não me alimento. Ponto. Agora, eu não posso falar de imediatidade se eu não sabia que a pessoa tinha doença. Então, a imediatidade dessa pessoa vai iniciar quando? Quando ela descobriu a doença. Ela descobriu a doença e um ano depois ela vem, mas eu preciso de ajuda. Cara, aí tu teria que pensar lá no início, quando tu sentiu que o tratamento ia ser caro, tu precisou de um amparo, aí ele teria que ter pedido. Não tá diferente quando tu descobre agora. A imediatidade, olha o plenado, a imediatidade não é imediata. Ela vai ser imediata de acordo com a necessidade que tu precisar naquele momento. E, claro, o juiz vai analisar isso e vai decidir. Yasmin, por fim, quero te perguntar, então, fala para nós sobre extinção dessa pensão. A primeira, a gente já viu que o juiz pode determinar uma data. Sim, e aí, prazo determinado. Data, a pessoa pode finalizar. Encerra automaticamente esse dever. Automaticamente. Em alimentos de criança, nós não podemos estipular data, tá? Mas, de adulto, a gente consegue, tá? Dito isso, outras causas que nós temos que extingue esse direito que a pessoa tem de receber uma pensão. Bom, uma delas é o retorno à sua atividade financeira, que a pessoa consegue comprovar que, nossa, agora eu estou conseguindo caminhar com as minhas próprias pernas. Muitas vezes, o outro companheiro, quem está recebendo, não fala essa situação, mas acaba se descobrindo. Então, se a pessoa que está pagando descobrir, pode mostrar para o juiz, olha, essa pessoa já está conseguindo ter a sua vida estável, financeira, então vamos encerrar essa pensão, porque não tem mais motivos para isso. E a outra causa é quando essa pessoa adquire um novo matrimônio, ela está se relacionando com uma outra pessoa. Então, esse dever de mútua assistência passa para essa outra pessoa e não para o antigo relacionamento. Sim, porque daí tu acaba com a solidariedade do relacionamento, né? Se a pessoa se relaciona com outra, não tem mais por que aquele indenizar. Aí seria ilógico isso, né? Aí tu vai indenizar enquanto a outra tem um novo companheiro e tal. Seria até injusto. Não é só um namorado. É um namorado. Não, a gente tá falando de um relacionamento mais sério. Um anel estável, um casamento, algo mais sólido. Nesse caso, sim, né? Nesse caso, a mútua assistência vai se encerrar, porque não vai ter por que ela continuar. E como é que tu faz isso? Normalmente por meio de um processo judicial, né? Mesmo que seja um acordo entre eles. Mas é por meio de um processo judicial. Isso tem que passar pela jurisdição, senão... Tá? Então, a dica para a mulher... Eu vou dar a dica para a mulher para dar a dica para o homem. Ou tu quer fazer ao contrário? Não, pode dar a dica para a mulher. Então vamos lá. A dica para a mulher é: precisa de pensão? Imediatidade, no momento, tá? Não espera. Segunda dica é: para que tu precisa dessa pensão? Preciso de pensão para me alimentar, preciso de pensão para higiene pessoal, preciso para saúde, tal. Então faça a lista dos seus gastos. Olha, eu tenho isso. Só que, diferentemente das crianças, que a gente só diz a criança precisa disso e os pais vão ter essa situação de ter que pagar, tu vai ter que dizer, olha, eu tenho esses gastos, tá? Entre aluguel, que eu tive que sair da casa, aluguel, eu tive esses gastos. Minha renda é tal, eu preciso de uma complementação de tal. E é isso que as mulheres não fazem. Elas entram com a ação dizendo, eu quero uma pensão de 3 mil. A gente vai dizer, beleza, por quê? Não, porque eu preciso, porque eu fiquei muitos anos em casa e agora eu tenho direito a uma pensão. Tu tá afadada a um insucesso nesse pedido. Sim. Agora, se tu faz a lista de tudo, dos gastos básicos de uma vida de um ser humano, o que tu precisa para aquele momento, preciso fazer um curso técnico para me botar no mercado de trabalho de novo, me recolocar, preciso fazer isso aqui. Não tô falando de uma faculdade, mas tô falando de coisas que tu consiga se... Rapidamente, 2, 3 anos, por aí. Ingressar novamente no mercado de trabalho, beleza. Então, vou fazer um orçamento de quanto custa esse curso mensalmente, quanto é que tu tem de dispêndios e quanto é o teu valor. Olha, eu tenho tanto para pagar isso aqui e eu preciso de uma complementação. Aí o juiz vai analisar, vai dizer, bom, beleza, tu precisa de 3 mil e tu ganha 1.500. Vamos dar um jeito, ver se o outro lá consegue pagar 1.500. Aí vai analisar a proporcionalidade, né? A possibilidade do outro, na verdade, né? Se o outro consegue arcar com esses 1.500 ou não, ou quanto pelo menos ele consegue. Então, para a mulher, a dica maior é essa. Imediatidade, no momento, não deixar para depois.
Então, assim, o homem chega pra mulher e diz, vamos lá na minha advogada. Isso acontece, Yasmin. Nossa, é do verdade. céu. O homem chega pra mulher e diz assim, vamos lá na minha advogada que nós vamos fazer um acordo, tá? E aí, vai lá, faz um acordo de guarda, estipula tudo bonitinho, joga pro papel. E aí eles se separam e aí a mulher pensa, cara, eu não tenho dinheiro pra me sustentar. Cara, isso acontece, Mike, em meu chapéu, né? É loucura. E aí ela não tem dinheiro pra me sustentar. E ela entra com a ação. Aí o que acontece? O juiz, não, tu fez um acordo lá e tu não pediu naquele acordo. Agora o problema é teu, Ou às vezes tem cláusula que renuncia aos alimentos. Renuncia. Então, Cláusula assim, maldosa. é no momento, pelo amor de Deus, tá? Dica para os homens, fiquem atentos às causas de extinção desse dever de pensão. Se essa sua ex-companheira adquirir um novo relacionamento sólido, estável, um matrimônio, enfim, algo que você veja, nossa, é uma coisa séria, eles estão construindo uma nova família, uma nova entidade familiar, fique atento e traga aos autos esse tipo de situação, seja através de, você vai pesquisar no cartório, certidão de casamento, união estável, testemunhas, redes sociais, e também quando se verificar que essa pessoa já está conseguindo caminhar com as próprias pernas, já está trabalhando, já está conseguindo voltar. Tá aí, né, Yasmin? Exatamente. Pra mostrar a pessoa num barzinho. Viajando, enfim. Se você perceber essas causas, junte ao processo, fale com o seu advogado, que aí a gente pode pensar numa extinção, uma exoneração dessa pensão. Imagina que essa pessoa está ganhando algum benefício, uma pensão por morte, está ganhando, sei lá, algum benefício por um auxílio-doença, ela está ganhando alguma coisa. Qualquer renda que ela ganhe, ela vende roupas pela internet, gera uma renda. Já é uma renda. Pelo menos, se ela precisava de R$1.000, ela ganha 300, já vai abater 300, já vai reduzir. Então, assim, ninguém ganha nada. Dificilmente uma pessoa não ganha absolutamente nada. Alguma coisa tu vai sempre conseguir. O homem que corra atrás pra provar o quanto essa mulher tá ganhando ali, né? Olha, ela trabalha informal, com artesanato, com isso, com aquilo, e nesse caso ela ganha tanto. Nós tivemos um caso que a mulher recebeu uma pensão por morte bem alta até. Aí a gente foi lá e apresentou, disse, olha, tá aqui, ó, pô, a mulher ganha uma pensão por morte alta, então, em tese, não precisa mais de alimentos. Ou seja, investigue. Corre até. E tu vai saber, porque tu conhece a pessoa, tu sabe o que ela faz da vida, né? Ela vende cuca, beleza? Aqui nos interior, o pessoal trabalha, mas aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal vende cuca, bem deliciosos. Aí, o que acontece? Dá dinheiro. Já gera uma renda. Gera uma renda? Gera. Quanto? A pessoa vai ter que dizer quanto, nem que a outra parte tenha que dizer quanto, mas vai dizer. Dessa renda vai ser abatido se o homem for pagar, pelo menos vai ser abatido da renda dele, né? É isso aí. Essas são as dicas. Gente, conta a história de vocês para nós. Obrigado pela interação, pelas mensagens que vocês mandam, tá? O compartilhamento dos vídeos. Estamos bem contentes com isso. Olhem as nossas redes sociais. Temos tantos outros podcasts aqui. Dá pra maratonar, né? Tá? Tem bastante coisa já sobre família e sucessão, ok? Toda quarta-feira no nosso Instagram tem textos motivacionais mais ligados ao evento morte, para as pessoas aprenderem a lidar. Então, acho que é isso, né, doutor Yasmin? É isso aí, doutor Felipe. Até a próxima, então. Gente, um grande abraço para vocês.